Oi, pessoal. Os homens egípcios preferem morar com os seus pais antes de casar ou não? Então, gente, eu queria muito falar com vocês sobre a nossa cultura egípcia, para vocês saibam mais sobre as outras culturas. Antes do casamento, o homem egípcio geralmente fica com os pais até casar. Tem muitos motivos por isso. O primeiro que geralmente os homens preferem mais ficar com os pais deles antes do casamento, porque eles não têm muito tempo ou bastante tempo para alugar um apartamento para morar lá sozinhos. Aqui no Egito, infelizmente, os preços sumiram demais, sobretudo nos últimos anos, por causa da economia egípcia que piorou demais. Então, gente, na maioria dos casos, os homens egípcios ficam com os pais deles até casar. Quando eles casam, eles deixam a casa deles para morar com a esposa em outro apartamento. Nas sociedades mais pobres aqui no Egito, tem alguns maridos que, quando casam, eles não mesmo ficam com os pais deles, porque eles não têm dinheiro para ter o apartamento deles ou para morar sozinhos com a esposa. E tem alguns que têm o apartamento deles e trazem também o pai ou a mãe quando os pais não se sentem bem ou que estão doentes. E por isso o marido traz os pais deles para morar no outro apartamento com a esposa. Mas na maioria dos casos, os homens, quando casam, eles moram sozinhos com a esposa e também com os filhos no futuro. Mas os homens, geralmente, eles gostam de morar com os pais antes do casamento. Na minha opinião, acho que a maioria gostam, porque geralmente eles não têm muito dinheiro para ter um outro apartamento ou para alugar. Então, por isso, para eles morar junto com os pais, isso vai ajudar eles de não gastar muito dinheiro. Sobretudo quando o homem se forma da universidade e começa a trabalhar, ele não tem muito dinheiro para morar sozinho antes do casamento. E por isso a maioria aqui acaba continuar morando com os pais. Aqui no Egito, a vida independente não é comum, sobretudo nas sociedades mais baixas. Eu, pessoalmente, tenho 32 anos. Eu ainda não sou casado, eu sou solteiro. Moro com os pais. E vou estar sincero com vocês, eu prefiro morar com eles, porque eu acredito que se o homem não é casado, é melhor para ele morar com os pais. E mesmo se ele não mora fora do país. Por exemplo, eu sou egípcio e moro no Egito. Então, eu acho que seja normal, é óbvio que moro com meus pais, porque eu não sou casado e também moro no mesmo país e também o meu trabalho fica na mesma cidade onde eu cresci. Então, eu acho que não seja melhor se eu deixasse meu apartamento e vai morar em outro apartamento, sozinho. E também eu não tenho muito dinheiro também para alugar um apartamento para ficar sozinho. Sim, eu já sei que a independência é melhor do que estar com seus pais, sobretudo quando eles são idosos. Eles interferem geralmente na nossa vida, eles não nos deixam sozinhos. Mas acho que ter alguém que mora com vocês, isso é muito importante. Queria dizer antes do casamento. Mas se eu for morar em outro lugar, na mesma cidade onde eu moro e também onde meus pais moram, acho que isso não seja uma ideia boa. Sim, tem algumas pessoas que acham no jeito diferente. Eu já conheço homens e também mulheres que moram sozinhas, eles não são casados.
mas cada caso é diferente do outro. E também nesse vídeo eu estou falando sobre a maioria dos casos aqui no Egito. Aqui no Egito, as famílias são pertos e têm laços muito fortes. Eu já sei que aí no Brasil o caso é diferente e também no mundo ocidental, quando os jovens deixam mais cedo os pais para ficar sozinhos e também para estar independentes. Eu concordo com essa opinião se eu for morar fora do meu país. Se neste caso, eu acho que ser independente vai ser muito útil para mim. Mas até agora eu fico no meu país e também moro com os pais até arrumar uma esposa. E o motivo que eu até agora não casei é porque eu tenho crises econômicas que me impedem de casar e também eu sonho muito de escapar do Egito e fugir para outro país melhor, porque eu estou procurando uma vida boa, uma vida melhor do que eu tenho agora. Sim, eu já tenho um apartamento onde eu posso casar, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja uma boa ideia ficar mais aqui no Egito. E esse foi o motivo principal que até essa idade eu ainda não casei. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho e deixar o like e também deixar o comentário embaixo. Gente, muito obrigado e até logo.